Boa noite a todos. Vocês são muito bem-vindos a mais um programa Acendendo Você. Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Acendendo Você e lembrando, antes de iniciar com o nosso tema, de vocês se inscreverem no canal, acionar o sininho das notificações e dar o seu gostei ali, que contribui bastante para a gente continuar esse trabalho, que é um trabalho para dividir com vocês conhecimento, construção de um eu necessário aqui para nossa nova era de quinta dimensão. Hoje eu trouxe para vocês um tema relacionado a uma questão diária, praticamente recorrente na vida de todos nós, que é o desejo, que nós desejamos, que nós queremos, de fato. Então, como tema, o que você quer é o que você deseja. O desejo faz de você o que você é, né? Então, primeiro vamos refletir, o que nós queremos, o que nós desejamos é o que nós realmente queremos. Isso é um ponto bastante importante, né? Por quê? Porque sentimento, pensamento, emoção é vibração. Tem sintonia, tem sincronicidade, tem frequência vibracional, né? Despende onda, né? Onda que é uma faixa aqui de emanação que transmite uma informação, né? Então, as nossas emoções transmitem informações, os nossos pensamentos e os nossos desejos muitas vezes um mix entre o pensamento e a emoção. Às vezes é só emoção, né? E às vezes é muita razão também, muito mais racional. Independentemente do que eles tenham como origem, né? Se são as emoções, se são as emoções ligadas às razões, ou se são muito mais racionais. O fato é que o desejo é criador, né? O que você pede, o que você quer, você atinge. Muito bem. Dentro desse contexto, nós criamos, então, atos e circunstâncias na vida. Consequentemente, fatos também, né? De acordo com esses nossos pensamentos. Então, eu trago para vocês uma reflexão em relação ao que você quer de fato, o que você deseja, o que você pretende com os seus pensamentos e com os seus sentimentos. Por quê? O desejo ele não está relacionado aqui no nosso comentário, na nossa live, com os desejos que a gente encontra, relacionados aos 5 sentidos, Eu desejo me alimentar, eu desejo conhecer pessoas, eu desejo passear, eu desejo outras coisas, Desejo bens materiais. Não é esse tipo de desejo, mas muito mais aquele focado em relação ao que você quer para as pessoas que você conhece, que você se relaciona, Então, quando nós amamos uma pessoa com muita intensidade, uma pessoa de verdade, normalmente a gente reúne os melhores desejos, aquele desejo, de que a pessoa tenha, todas as felicidades possíveis da vida e tudo mais. Isso é a parte positiva dos nossos pensamentos, desses nossos sentimentos, Geralmente, via de regra, dentro do nosso conceito moral de sociedade, os pais desejam, sempre as melhores situações para os seus filhos, o sucesso, o êxito, até às vezes a felicidade, até um desejo muitas vezes que cria uma certa linha de obrigação, então o filho começa a se sentir obrigado a ser feliz para não decepcionar os pais, mas isso é um comentário de uma outra live, não vem ao caso agora, mas aqui a gente está falando desses desejos, o que a gente deseja para as pessoas em geral. Então, todo esse universo é o universo do positivo, do que a gente quer. Claro que os desejos emocionados, os desejos amorosos, também tem que ter a sua dose de não egoísmo, de um querer impositivo, mas de um sentimento verdadeiro. Mas, dentro desse parâmetro, de análise do que a gente deseja de verdade, existem os momentos difíceis, os desafios, onde a gente encontra pessoas que testam,
né, a nossa capacidade de reagir às situações, às respostas que nós vamos dar a certas, vou chamar aqui de provocações, né, mas podem ser provocações da própria vida, da convivência, não uma provocação direta de uma pessoa, mas do contexto, né, do que você está vivendo. E dentro desse sentido, quando eu chamo de provocações, é aquele desafio, né, qual é a resposta que você vai dar e como você vai solucionar a questão. Vamos supor que não se soluciona a questão, que essa pessoa tem uma trajetória, uma presença na sua vida, né, e é uma relação que, de fato, não prosperou na dimensão desejada dentro do amor, ou, né, da amizade, ou da paz, né, foi algo que gerou algum tipo de conflito, né. Esse é o tal do desejo que a gente tenta refletir bastante hoje, né. O que você vai desejar para essa pessoa, o que normalmente você deseja, né. Nossos desejos, eles têm um caminho também que parte de uma esfera do nosso subconsciente. Nem é o inconsciente coletivo, tanto estudado por Carl Jung e Freud, mas do próprio subconsciente. E o nosso subconsciente, ele também cria uma situação de espelho. O que você projeta, você recebe, porque é uma linha de justiça universal. Na medida que você projeta, significa também que você tem, né? Então, aquilo que você deseja, aquilo que você coloca por alguém ou para alguém, de fato você tem isso em si. Você tem esse ingrediente em si, né? Então, esse espelho, né, de reciprocidade, no qual você, né, partiu para, né, desejar algo a alguém, né, numa situação de conflito, é muito especial. As situações de conflito são os momentos de superação, onde de fato a gente tem que ser maior do que si mesmo. Eu digo tem que por uma questão de um desafio, para não se entrar numa auto-miserabilidade, que é, né, solucionar as coisas, muitas vezes, sem um fim, ou sem uma solução de fato, projetando, né, naquela pessoa, naquela situação, né, sentimentos, né, de mágoa, de raiva, de ódio, né, ou de ataque, né, inclusive com esse tal desejo que eu discuto hoje aqui com vocês, que é um desejo que eu vou chamar aqui de escuro, né, quando a pessoa projeta no outro algo para que, dentro do seu desejo, essa pessoa não prospere ou tenha algum tipo de resultado negativo na vida. Então, essa linha de reciprocidade, esse espelho que eu estou falando para vocês, está dentro de cada um de nós. Parte do subconsciente e parte do racional emocional que eu falo para vocês, né? Então, o cuidado ao tratar o conflito é muito importante, né? Jamais na linha de consciência e de perfeição, de aperfeiçoamento do seu eu, pense, né, em praguejar ou desejar, né, uma linha de expiação para alguém que você tenha entrado num conflito, né? Mesmo que seja em tom até de brincadeira, isso é muito importante se prestar atenção. Claro que o conflito não traz a brincadeira, mas às vezes as pessoas pensam que podem até mentalizar, ou falar, ou praguejar, ou proferir alguma mensagem depreciativa, negativa contra alguém, né? E isso é uma mera palavra jogada. Não, ela não é uma palavra jogada. É uma palavra que, quando não existe de fato o conteúdo dela em você, você tirou de dentro de si. Então, é sinal que você está guardando isso dentro de você. E nesse espelhamento, no princípio de reciprocidade, o encontro daquela expiação desejada pode ser seu, né? Pode ser um encontro seu. Você tem isso dentro de você. Então, sempre é necessário se pensar no perdão, né, na resignação, no entendimento, na compaixão, né, e, se possível, na conciliação. No terminar da vida das coisas e das pessoas, dos relacionamentos, quando não é possível, é sempre importante se perguntar se há possibilidade de uma conciliação,
mesmo que você não vai permanecer mais na presença dessa pessoa, nem essa pessoa na sua vida. Mas não deixe as pessoas irem com seus desejos de expiação, de ódio, de mágoa e de rancor. Porque isso, volto no ponto importante para a gente analisar e refletir, que é algo que de fato está dentro de você. Ou se não está, você criou. A partir do momento que você desencadeou essa força negativa, né, esse desejo escuro, como eu já disse a vocês, né, você tem então um ambiente para que isso fique gravado dentro do seu subconsciente, para em algum momento você vivenciar algo semelhante, né? Então, tudo isso é regido por várias questões que os espiritualistas, os espíritas explicam de forma bastante brilhante, que vem tanto com a lei de causa e efeito, a lei de sincronicidade, a ligação de energias, forças e padrões, tudo isso tem uma ligação, né? Tudo isso se explica muito bem por esses meandros, né? Quando o espiritualista fala da lei de causa e efeito, é um pouco desse espelhamento, né? Desse espelhamento do seu eu, né? Se seu eu tira de si, né, palavras de construção, mesmo numa situação de conflito, né, de desarmonia, você, a princípio, está, né, não só demonstrando, como cultivando dentro de si os melhores ambientes e as melhores condições para que você sempre encontre uma resposta positiva na solução de um eventual conflito, né, de uma eventual adversidade, seja no relacionamento, né, seja no seu trabalho, seja onde que você encontrar pessoas, né, seres humanos, e até, né, se não também os animais, os bichos, porque muita gente joga, né, palavras, né, negativas em cima até de, muitas vezes, uma criatura animal que precisava muito mais ser tratada com compaixão e respeito pela sua condição, né, superior a nós, em certo sentido, como animal, né, e não tratada, muitas vezes, de uma forma bruta, né, uma forma impensada, né, como eu estou dizendo para vocês. Mas voltando no nosso espelhamento, esse espelhamento do que nós proferimos, do que nós desejamos, é um criador de situações, né, repetitivas, negativas dentro de cada um de nós. E aí que nós devemos observar, né? Então, o que que acontece? Pode ocorrer alguém, mais uma vez de tantas, né, nos perguntar, né, ou nos indagar, bom, então eu tenho que ser passivo, eu tenho que ser compreensivo com a injustiça que me cometem, ou com as situações que não são as melhores, muitas vezes, em relação a pessoas e a minha pessoa. Não, não é uma passividade de aceitar o engano, a injustiça ou o abuso em relação a si, até porque você também precisa defender a si, né, em relação ao que é justo, né, o que é bom, né, que é a tríade da beleza, bondade e verdade. Você tem obrigação consigo mesmo em relação a esses valores, né, a defender isso. Entretanto, a forma que você vai fazer isso é muito importante, né, cabe muito cuidado. E essa superação que você, a partir de agora, caso você acolha, né, as nossas palavras aqui e comece a treinar esse processo de autoconsciência, de eliminar uma automiserabilidade, né, das coisas negativas, que muitas vezes a gente pode ter um querer aí bastante complicado, bastante perigoso contra si, né, você vai construir dentro de si ambientes também para que não encontrem mais situações, né, de uma eventual injustiça, de uma eventual incompreensão, de um eventual conflito. Obviamente que quando você profere o bem também, você evita, né, você encontrar as discussões de opinião, no qual elevam o seu grau de irritabilidade, porque opinião todos nós temos, cada um tem a sua, pode ser defendida, pode ser arguída, né, dita, falada, né, discutida, mas sempre nos bons termos, né, na questão do respeito, quando as pessoas realmente não aceitam a opinião do outro, o momento é de se calar, né, de encerrar o assunto, mas encerrar de bem,
né, tá, ele tem uma opinião diferente de mim, mas vá, né, vá com Deus, siga seu caminho, e a coisa deve, né, por uma questão de uma construção de si, que é o que a gente fala aqui toda semana, né, construção interior de cada um de nós, né, ser apaziguado, né, ser de uma forma pacífica, por mais que a opinião oposta, ou a posição oposta possa parecer absurda, possa ser, enfim, até desinteligente, né? Por quê? Porque quando você procura a paz, você procura o caminho do bem, né, que a gente chama de bem, dentro desse conceito dual de bem e mal, você passa a vibrar nesta sintonia. Você passa a construir elementos, né, células neurais e espirituais do seu próprio perispírito, que te levam para esses ambientes mais positivos, que te levam para a presença de pessoas com maior compatibilidade, porque essas pessoas não estão numa sintonia tão diferente da sua, ou dispostas a um conflito, porque às vezes nem é tanto uma falta de sintonia de opiniões, ou de posições, ou tudo mais, mas pessoas em conflito encontram pessoas em conflito, né? Pessoas que não são resolvidas no seu eu, né, são agressivas, encontram pessoas agressivas, né? Os ambientes, eles reúnem padrões vibracionais semelhantes, né? Então, quando você trabalhou esse seu eu, né, esse seu íntimo, no sentido de você cuidar o que você deseja, o que você fala, o que você age, né, você entra também nessa sintonia positiva, né? Por isso, é tão importante a gente fiscalizar e olhar para dentro de si e ver o que a gente deseja de verdade. Então, o desejo que você tem a partir de hoje é aquele que leva àquilo que você quer para você mesmo. Então, se você quer o resultado melhor da vida, se você quer ascender e crescer, deseje isso para qualquer pessoa que você encontre, né? Seja seus amigos, seus familiares, ou até aquelas pessoas que sinalizam como inimigos para você, né? Falam muito da palavra inimigo. Na verdade, a pessoa, em geral, as pessoas não têm inimigos, né? Elas constroem relacionamentos conflitantes, muros entre si, né? Os verdadeiros inimigos é uma questão também muito subjetiva nesse sentido, né? Então, falar, a pessoa tem inimigos, né? Claro que a pessoa que busca o bem, que busca a construção consciencial de si, né? A construção de uma elevação de si, né? Uma limpeza de si, dentro desse aspecto, nem pode conceber a ideia de ter inimigos, né? Então, mas, independentemente de ter inimigos ou não, existem, né, as diferenças, existem os encontros e os desencontros. Mas quando ocorrer um desencontro, que aconteça, né, pelo maior respeito possível dentro desse conceito, né? Aquilo que a gente é pelo nosso ego, pela nossa persona, é o nosso maior trabalho, a maior missão para que a gente cuide. Não é um aspecto virtuoso nem positivo mostrar o quanto nós somos muitas vezes impacientes com a limitação intelectual das pessoas ou com a incapacidade de compreensão delas. Ao contrário, né? É um momento em que a gente pode mostrar paciência, né? Tolerância, resignação, e quando não há diálogo, uma despedida honrosa, respeitosa, sem desejar nada para essas pessoas ou para situações que seja despreciativo ou que coloque as pessoas, né, em perigo, ou indiquem caminhos de expiação a essas pessoas, né? E também quanto às nossas diferenças históricas, né, sejam familiares, de relacionamento, desejar o outro, né, aquilo que possa não dar certo na vida dele, você colocou dentro de você. Então, peça perdão a isso e peça também perdão a essa pessoa para você se recolocar positivamente na vida.
né, e retirar isso de si. Daí que, então, a gente discute hoje a questão, né, relacionada aos desejos, o que a gente deseja para si, né, esse espelhamento do que você quer e o que você tem, né, quanto mais você deseja que a vida seja, de fato, né, a expressão do amor, a expressão da compreensão, a expressão da tolerância, mais você vai ter contato com esses elementos e também receber, né, porque o mundo é o que a gente entende e vê como recíproco, né, o que você planta, você colhe, né, o que você dá, você recebe, né, então, gentileza gera a gentileza, como essa palavra que tanto, né, a gente conhece hoje, que foi já escrita até nas colunas aí de viadutos em cidades grandes, né, porque de fato é isso que acontece. Então, eu estou agora nos meus minutos finais de encontro aqui com vocês, agradeço imensamente, né, quem esteve aqui com a gente, quem ainda virá, né, por esse momento, e deixo uma mensagem para vocês, né, terem cuidado, então, com aquilo que desejam, desejem o bem, desejem o progresso, desejem a paz, né, que isso é um fator muito engrandecedor, não só engrandecedor do seu eu, mas de todo o universo, né, os serizinhos de luz que piscam nascem desses sentimentos positivos e desse trabalho nosso. E não fiquem preocupados se acontecer, de não ser exatamente assim, mas treinem, né, comecem por algum lugar, em algum momento, que isso dá certo e o resultado é maravilhoso, né? É um outro mundo e uma outra vida e um outro eu. Então, obrigado, gente, e até a próxima semana. Estaremos aqui com vocês.